O Senhor Jesus está aqui nesse lugar, amém? 1 Reis, capítulo 18, verso 1 em diante, vai dizer assim: algum tempo depois, no terceiro ano de seca, o Senhor disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe, diga que lhe enviarei chuva. E Elias foi apresentar-se a Acabe, e a fome era severa em Samaria. Até aqui por enquanto. Quantos aqui conseguem ter a segurança, dizer assim: Tiago, eu consigo explicar quem era Baal naquela época? Levanta a mão. Fique tranquilo que eu não vou chamar ninguém aqui não. Se conhecer pode levantar a mão, é só pra... Quase ninguém. Mas vamos lá. Quem era Baal? Esse nome, na língua dos cananeus ali, significa Senhor. Tanto é que em alguns momentos na Bíblia, você vai ver assim: Baal Siquém, Baal Peor, Baal isso, Baal aquilo. Normalmente é um nome atrelado a uma localidade. Então, se Baal fosse adorado em Salvador, a gente falaria de Baal Salvador, Baal Feira de Santana, Baal São Paulo, Baal Rio de Janeiro. Então, tem vários Baais, digamos assim, na Bíblia. Esse termo basicamente significa Senhor. Eu quero te mostrar quem era Baal na mitologia pagã. Baal, ele era este Senhor responsável pela chuva, responsável pelos trovões e responsável pela fertilidade da terra. Isso aqui é muito importante para você entender por que tantas vezes Israel adorava Baal. Porque sendo Baal o Deus da fertilidade, Baal era responsável por toda a produção agrícola e, obviamente, o sustento dos animais, toda a produção agropecuária da época. Basicamente, Baal era o responsável por se um povo iria viver ou se um povo iria morrer. A gente vai ver na Bíblia, em alguns momentos, Baal estar associado com a outra deusa chamada Azerá ou Asherá. Quem já viu esse termo na Bíblia? Asherá. Já viu, minha irmã? Asherá, na mitologia cananeia, era a mãe de Baal. Baal tinha um pai, tinha uma mãe que se chamava Asherá, e tinha esse Baal, tão conhecido e temido Baal. Por que a mãe dele é importante? Porque na mitologia cananeia, Baal, para conseguir os favores do seu pai, ele pedia a intercessão da sua mãe, algo que não é muito diferente na nossa sociedade, né? Quem aqui, criança, ficou em algum momento com receio de pedir algo para o pai e falou assim: mãe, fala com ele. Ou então, ao contrário, pedir algo para sua mãe e falar: pai, fala com ela. Então, nessa mitologia, Baal e Asherá estão constantemente unidos assim. Baal, ele enfrentava uma outra divindade, que era o deus do caos, o dragão do mar, chamado Iã. E em alguns momentos, Baal, ele era preso e levado por um deus chamado Mote. Não confunda com morte, era um deus chamado Mote. Esse deus, na mitologia cananeia, ele prendia Baal no mundo dos mortos. E acerca das 4 estações, se bem que todo dia é verão em Salvador, mas as 4 estações, né? Primavera, verão, outono e... No momento da seca, a mitologia cananeia explicava a seca com Mote tendo levado Baal para o mundo dos mortos. Então Baal está preso no mundo dos mortos. É por isso que não está chovendo. Baal está preso no mundo dos mortos. É por isso que há uma grande seca. Então como podemos libertar Baal para que ele derrame chuva para nós? Aí entrava em cena a irmã de Baal, chamada Anate. Anate ia no mundo dos mortos, resgatava, achava o corpo de Baal, e Baal ressurgia, Baal ressuscitava. E quando Baal ressuscitava, vinha a chuva sobre a terra. É por isso que não é em vão que Elias, por exemplo, ele ressuscita o filho de uma viúva. Aquela viúva, provavelmente, ela já tinha clamado a Baal pela ressurreição do seu filho. Havia uma crença de que Baal tinha o poder de ressuscitar os mortos, mas apenas o Deus de Israel é quem ressuscita o filho da viúva, porque o nosso Jesus, ele sim, um dia esteve morto, mas agora ele ressuscitou. Está à destra de Deus Pai, mas está aqui nessa igreja também, está no seu coração. Então Baal era essa figura centralizada na sociedade cananeia. Qual é a questão? É que quando o povo entra na terra prometida, ao invés deles destruírem os outros povos, como Deus havia mandado, eles fazem aliança. Israel faz aliança com os outros povos.
Então nisso começa uma série de misturas de crenças, e basicamente nesse momento aqui, onde nós lemos 1 Reis 18, o rei de Israel era um cara chamado Acabe. Acabe era casado com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel era uma mulher tão maligna, tão maligna, tão maligna, que lá em Apocalipse, ao invés de falar de um ensino demoníaco, lembra que o pastor pregou semana passada sobre doutrina de demônios? Lá em Apocalipse, fala assim, tenho contra vocês que vocês toleram o ensino de Jezabel. Então, basicamente, na Bíblia, ela chega num naipe, num nível de ser comparada à malignidade de Satanás, a malignidade dos demônios. E por que que isso acontece? Porque quando Acabe se casa com Jezabel, a maioria das pessoas sabe, mas não é demais lembrar, que naquela época o casamento, principalmente dos reis e rainhas, não era de romance, não era Romeu e Julieta, como a gente lê por aí, eram alianças políticas. Então, provavelmente, de alguma forma, foi feito um acordo político entre Acabe e Jezabel, que era uma estrangeira, e dentro desse acordo político, Jezabel trouxe para Israel vários profetas de Baal e profetas de Asherá, vários profetas pagãos, e essa crença começa a se espalhar por Israel. Então, dentro desse contexto, que entendendo até aqui? Glória a Deus. Dentro desse contexto, acontece 1 Reis 18. E 1 Reis 18 começa dizendo que algum tempo depois, no 3º ano da seca. Que seca é essa? O profeta Elias profetizou que não cairia chuva sobre Israel. E basicamente, durante 3 anos, não cai nenhuma chuva sobre Israel. Na mitologia cananeia, quem era o deus da chuva? Baal. Quem dava fertilidade? Baal. Os cultos a Baal eram cultos que basicamente tinham um nível de promiscuidade que eu não posso nem exemplificar aqui. Porque eles tinham uma ideia de que tinham as prostitutas cultuais, e eles tinham uma ideia de que quando o homem praticava o sexo dentro daquela orgia cultual, o sêmen do homem depositado naquela prostituta era como a semente caindo na terra. Então Baal abençoava a fertilidade. Basicamente era um pretexto religioso para todo mundo botar para fora o que queria fazer e não tinha coragem. Então era uma grande orgia, era uma grande promiscuidade, era uma grande impureza, era uma grande sujeira. E nesse momento, onde tem 3 anos sem chover em Israel, provavelmente as pessoas estão tendo muito prejuízo. Se não chove, a plantação não dá frutos. Se não dá frutos, a gente não tem o que comer, a gente não tem o que vender, a gente não tem o que comprar, a gente não tem o que trocar, a gente não tem como se sustentar. E talvez alguém olhe e diga assim, poxa, Tiago, como Deus pode ser um Deus tão mau, a ponto de deixar as pessoas tomarem prejuízo só porque não adoram a Ele. Mas na verdade, esse prejuízo que Deus está permitindo o povo passar, primeiro, é amoroso. Segundo, é pedagógico. Terceiro, é um convite para que o povo se volte para Ele. É como se Deus estivesse olhando para Israel e dizendo assim, vocês não estão dizendo que é Baal que envia a chuva? Pois eu vou travar o céu para vocês saberem que sou eu quem envia a chuva. Isso já nos dá uma lição muito poderosa. É que às vezes Deus fecha o céu, Deus fecha portas, Deus nos deixa em estações de seca, e isso nos convida a refletir qual o tipo de Baal, qual o tipo de Senhor, qual o tipo de altar que eu preciso verificar no meu coração. Porque ao contrário do Deus de Israel, que nos convida a uma nova vida, que nos convida a uma nova conduta, Baal era um Deus de troca de favores, como basicamente são todos os deuses pagãos. O Deus de troca de favores, que muitas vezes nós achamos que Deus também funciona assim, mas não funciona. Graças a Deus a gente tem sido ministrado sobre isso. Mas Baal não pedia que você vivesse o tempo todo para ele, que você tivesse X, Y e Z conduta. Baal, ele pedia um sacrifício. E lembra que Baal, no mundo dos mortos, na mitologia cananeia, ele estava preso lá no mundo dos mortos e a irmã dele ia resgatar ele? Qual a forma de despertar Baal? Era gritando, era se ferindo, era fazendo o sacrifício. Daqui a pouco a gente chega lá. Então, provavelmente, nesses 3 anos, uma série de sacrifícios foram feitas a Baal, mas a chuva não veio, ou seja, Deus estava mostrando para o povo que os ídolos não eram suficientes. Os ídolos
pedem o nosso sangue, mas eles não nos dão aquilo que de fato a gente precisa. Deus, pelo contrário, Ele entrega o sangue dEle e nos dá tudo o que a gente precisa e muito mais. E aí você vai ver nesse contexto, e quando tem 3 anos de seca e acontece essa situação, a Bíblia fala que Acabe, em determinado momento aqui do texto, a gente não vai ler essa questão de tempo, Acabe, ele chama um homem chamado Obadias. Obadias era funcionário de Acabe. E essa palavra Obadias significa remanescente fiel, remanescente de Deus. Fala comigo, Obadias. Remanescente de Deus. Acabe chega para Obadias e fala assim: Obadias, vamos sair por Israel procurando água para alimentar os nossos cavalos. Só que tinha um detalhe. Obadias, ele secretamente sustentava alguns profetas de Deus. Profetas que eram perseguidos, estavam na marginalidade. Se fossem encontrados, eles seriam mortos. Obadias secretamente levava pão, levava água para esses profetas. Então, Obadias, num determinado momento, ele encontra com Elias. E Elias, em Israel, nesse momento, embora fosse um grandíssimo profeta, um dos homens de Deus assim, de maior nível de poder sobrenatural na história da humanidade, mas nesse momento, em Israel, ele era jurado de morte. Se Acabe e Jezabel pegassem ele, iriam matar ele. Obadias, então, encontra Elias. E Elias fala assim para Obadias: olha, avisa para Acabe que eu vou me encontrar com ele hoje e a gente vai resolver tudo. Quando Obadias ouve isso, ele fica morrendo de medo. Obadias fala o seguinte para Elias, fala assim: Elias, você está me pedindo uma coisa que vai me fazer mal, porque se eu chegar para Acabe e dizer que você mandou recado, ele vai perceber que eu estou encobrindo os profetas de Deus. É arriscado ele me matar. Aí Elias fala assim, ó: acredite em mim, pelo Senhor dos Exércitos, ainda hoje eu estarei com Acabe. Aqui nós temos uma cena muito profunda, que embora essa cena tenha acontecido há milênios atrás, ela ainda se repete hoje. Por quê? Porque obedecer a Deus, às vezes envolve um certo tipo de constrangimento social, ou às vezes envolve um certo medo mesmo. O que é que vai acontecer se eu tomar uma decisão por Jesus? O que é que vai acontecer se eu seguir o caminho do Senhor? O que é que vai acontecer se eu obedecer à voz de Deus? Mas quando Elias fala assim, ó, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, essa palavra vai se cumprir, Elias está nos garantindo o seguinte: a nossa garantia não são as circunstâncias, a nossa garantia é o Senhor que está conosco. Tem situações que para nós é muito desafiador assim, é constrangedor assim, dá um medinho no coração, e é natural, é humano sentir isso. Mas nós precisamos nos entregar ao Senhor e nos firmar no Deus que nos garante todas as coisas. Aí Obadias chega para Acabe, dá o recado, enfim, e aí Elias se encontra com Acabe. E aí acontece a tão famoso encontro de Elias com os profetas de Baal. Quando Elias faz o desafio com Acabe, aqui agora com os símbolos vocês começam a descobrir algumas coisas. Elias fala assim, ó, vamos reunir os profetas de Baal, os profetas de Asherá. E vamos reunir aqui toda Israel em um lugar, o Monte Carmelo. O Monte Carmelo é fundamental para isso. A ideia de reunir toda a nação no Monte Carmelo era o seguinte: quantos creem aqui que Baal descia fogo do céu? Alguém acredita que Baal de fato descia fogo do céu? Baal não descia fogo do céu. Como é que os profetas de Baal faziam para provar para o povo que Baal descia fogo do céu então? Se Baal não descia fogo do céu, como é que o povo está sendo enganado o tempo todo? Eles faziam um truque muito interessante. Eles pegavam um monte, uma colina, digamos que aqui esse púlpito fosse uma colina. E aí digamos que eu ficasse aqui escondido, aqui na parte de trás aqui do púlpito, na parte de baixo. Aí dentro do púlpito, eu fosse lá e levantasse uma fogueira de baixo para cima. Só que como o monte está alto, dá a impressão de que o fogo veio de cima para baixo. Era um truque, era um efeito. E durante muito tempo, os profetas de Baal enganavam toda a nação com isso. Quem está entendendo aqui? Então Elias fala o seguinte, ó, tem 3 anos sem chover, vai descer chuva. Mas o povo precisa saber quem mandou a chuva, porque se descer chuva sem ter esse desafio, o povo vai dizer, Baal respondeu. Então eu quero todo mundo aqui
todo mundo vai ver, o Deus que responder com fogo será o responsável por enviar a chuva. Olha o tamanho do desafio que Elias tem. De repente, os profetas de Baal, Elias dá a prioridade para eles, né? Não, primeiro vai vocês aí, vocês podem fazer o ritual de vocês. E aí vocês sabem muito bem, o texto diz que eles adoravam a Baal, se chicoteando, se ferindo, se machucando e gritando. E aí Elias meio que zomba deles, dizendo assim: olha, gritem mais alto, talvez Baal esteja dormindo. E esse grito não era só uma ironia engraçada, como a gente costuma ler na Bíblia. A gente vê assim e pensa, pô, Elias tinha um senso de humor. Não era só isso. É porque na mitologia cananeia, Baal era um deus que precisava ser despertado dos mortos. Fazia seca, Baal morreu. Começava a chover, Baal reviveu. Fazia seca, Baal morreu. Começava a chover, Baal reviveu. Tem 3 anos de seca. E aí, como é que explica? Mas cadê o Baal que ressurge todo ano? E o pessoal começou. E quase que eu estou cantando, eu vejo uma pequena nuvem aqui, viu? Tá um Monte Carmelo aqui, né? Ah, hoje é noite boa fazer apelo, viu? Quem quiser aceitar Jesus, brincadeira, vamos lá. Aí deve ser a ventania lá fora. Mas é interessante que, quando Elias começa a gritar assim, Elias começa a falar, gritem mais alto, talvez ele esteja dormindo, aquilo era de fato a teologia deles. Eles acreditavam que se ferir, se machucar, sangrasse, seria algo que agradaria a Baal e fazia Baal se levantar. Agora eu te convido a refletir sobre quantas vezes a nossa espiritualidade parece ser a de um adorador de Baal. Porque a gente pensa assim, não, se eu pagar um preço aqui, se eu me machucar, se eu me ferir, Deus vai me ouvir. Querido, querida, o preço já foi pago na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que pelas feridas de Jesus nós somos sarados. Deus não é um Deus que vai exigir machucados, feridos. Engraçado que algumas pessoas têm uma mentalidade tão forjadas na ferida mesmo, né? Uma coisa até abusiva, que elas não conseguem refletir fora disso, pensar fora disso. Elas não conseguem conceber uma espiritualidade fora disso. Elias faz diferente. Quando chega o momento de Elias clamar a Deus, Elias faz um altar, e ele faz um altar com as 12 pedras. Ele pega cada pedrinha daquela, e cada pedrinha daquela representava uma tribo de Israel. Por que isso é interessante? Porque Elias faz o altar com 12 pedras, e quando ele faz esse altar, ele fala assim, esse altar se chamará Israel. Ele não fala a tribo de Levi, a tribo de Judá, a tribo de Rúben, a tribo de Simeão. Ele pega as 12 e fala assim, esse altar se chamará Israel. Porque Deus, Ele nos vê em completude. Para pensar, quantas igrejas você conhece que tem uma teologia diferente, que tem uma mensagem diferente, que tem um pensamento diferente? Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te perguntar uma coisa. A sua mão esquerda, ela é igual à mão direita? Sim ou não? Se ela fosse igual, isso seria, na verdade, um defeito. Mas uma precisa da outra. Nós precisamos dos diferentes para nos completarmos. Israel estava já dividida, rachada. Mas Elias coloca as 12 pedrinhas e fala assim, tudo isso aqui é Israel. Tudo isso aí que você vê, a maioria pelo menos, não tudo, mas a maioria do que você vê e fala assim, eu discordo. Vai tudo para o céu com você. Não, Tiago, mas eles não merecem, a gente também não merece. Mas Jesus nos salvou. E Elias, ele traz um detalhe especial. Ele prepara um altar. Ele fala assim, encham esse altar de água. E ele manda colocar água o triplo da necessidade. 3 vezes mais. Por quê? Porque ele queria mostrar que aquele milagre que ocorreria não seria um truque de mágica. É literalmente como se eu pegasse aqui uma porção, vamos pensar aqui numa bacia d'água, e colocasse assim, vai descer fogo do céu. Mas quem garante que isso aí não tem um álcool aí dentro, um material inflamável aí dentro? Não. Então vocês mesmos pegam água e botam, pode botar o que quiserem no altar.
Bota a coisa mais contrária a fogo que você imaginar, bota no altar, que vocês vão ver que é Deus mesmo. Sabe o que acontece? É que a gente está num cenário aqui, historicamente, bastante difícil. Num contexto profético bastante desafiador. Nós estamos numa situação espiritualmente muito decisiva. E nesses momentos, o nosso coração tende a recuar. Elias, ele dá um passo de fé maior ainda, porque ele confia em Deus e não nas circunstâncias. Talvez um de nós ia olhar para aquele altar e pensar assim, rapaz, já está difícil aqui, vai botar uma água aqui ainda. Véio. Aí a gente vai estar sendo contrário à vontade de Deus, né, Tiago? Não vai estar comparando com a vontade de Deus, né? Vamos botar um álcool ali, um material inflamável, uma querosenezinha, porque vai que... Querido, entenda uma coisa. Quando o Senhor faz algo, as marcas do agir de Deus são muito claras. E por vezes, Deus prefere deixar o cenário bem complicado na nossa vida. Aí os antigos falavam uma frase que tem um tempo que eu não falo, mas eu cresci ouvindo isso e é verdade. Deus complica, depois descomplica, depois explica por que complicou. Porque às vezes, quando a coisa é muito fácil, a glória vai para o homem. Mas tem situações que são tão difíceis, que são tão complicadas, que beiram o impossível, que a pessoa olha assim e fala assim, não tem como não ser Deus. A nação está ali toda adorando a Baal. E deixa eu abrir um parêntese aqui, antes da gente caminhar para o final da mensagem. Eu lembro que eu fiz um devocional sobre Rainha dos Céus. Quem já viu esse termo, Rainha dos Céus? Ninguém viu esse termo? Abri um seminário sobre Rainha dos Céus na Lei da Armação. Esse termo é utilizado profeticamente, aqui no Brasil, num cenário profético, digamos assim, de um modo muito enviesado. Tá? Falou Rainha dos Céus, aí já estigmatiza, fala algumas coisas da nossa cultura que não tem nada a ver. Rainha dos Céus, na Bíblia, era uma figura espiritual, uma divindade. Depois até faço uma pregação sobre isso. Mas para você entender rapidamente, Rainha dos Céus era cultuada e Jeremias batia na adoração, na idolatria à Rainha dos Céus. E quando você vai ver o contexto, você vai ler o livro de Jeremias, você vai perceber que o povo tentava justificar a adoração à Rainha dos Céus da seguinte forma. Olha, Jeremias, a gente está clamando a Deus e Deus não resolve o nosso problema. Mas a gente faz uma farinha, um bolo para a Rainha dos Céus e ela derrama fertilidade e prosperidade. Quer dizer, o povo não estava mais fazendo o que era certo, estava fazendo o que dava certo. E nem tudo o que dá certo aos nossos olhos é certo de verdade. Nem tudo o que dá certo aos nossos olhos é certo de verdade. O Senhor nos convida a uma correção. Quando Elias está preparando o altar, o termo utilizado no texto de 1 Reis 18 é Elias estava restaurando o altar. Elias estava literalmente curando o altar. O altar está rachado e Deus convida a uma cura. Talvez, o que mais te afasta de Deus não são as provações, é o famoso está dando certo. Não, Tiago, porque está escrito, né? 1 Heresias, capítulo 4, versículo 5, o time que está ganhando não se mexe. Não está escrito isso? Essa brincadeira aí que o Bahia perdeu o Bavi, meu irmão. Eu queria falar isso de qualquer jeito, mas sem contexto, sem nada, sem motivo, sem razão, de graça. Glória a Deus. Mas infelizmente o Vitória, enfim. Piada interna. Quando Elias erige o altar, ele coloca a água, o altar com 12 pedras, representando as tribos. Talvez a gente lendo o texto não percebe, mas toda a nação ali está vivendo um momento crucial, um momento fatal, um momento onde Elias pergunta assim, olha, vocês precisam decidir entre dois senhores, ou vocês servem a Baal, ou vocês servem a Deus. Sabe qual foi a resposta do povo? Silêncio. Essa resposta denota que o povo sabia que estava errado, mas não tinha coragem de mudar. Porque se o povo tivesse enganado a nível de está equivocado, está iludido, eles pelo menos argumentariam. Não, ficou todo mundo calado. Estou calado no argumento, porque eu sei que eu estou errado, mas também não mudo de vida. Ô irmãos, quantas vezes esse é o exato cenário e retrato do nosso coração?
A gente sabe que está errado. A gente sabe que está num momento de equívoco. A gente sabe que não, nós sabemos que não estamos posicionados de acordo com a vontade de Deus. E esse saber já é um convite à mudança, porque quando Deus nos convida à mudança, Ele desperta a nossa consciência. Ele desperta um certo quebrantamento de coração, que na sua mente é traduzido por, eu sei o que eu tenho que fazer. É difícil eu encontrar uma pessoa, acontece, é difícil encontrar uma pessoa que está realmente assim perdida. Tiago, eu não sei o que fazer, eu realmente estou perdido. Na grande maioria das vezes, a pessoa sabe o que tem que fazer, mas não tem coragem, por alguma razão, algum motivo. Às vezes um motivo justo, às vezes uma desculpa que a pessoa me inventou, enfim. Mas, normalmente, Deus fala no nosso coração numa simplicidade que é traduzida como paz. Você simplesmente sabe aquilo que é certo. Você sabe o caminho que tem que seguir. No entanto, poxa, mas aqui está dando tão certo. Eu estou prosperando aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Abraão, quando ele foi chamado pelo Senhor, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. O pai de Abraão era um dos homens mais ricos do mundo. O pai de Abraão era um dos caras mais ricos do mundo. Estava dando certo ou não estava? Aí você vai ver com que o pai de Abraão trabalhava. Construção de ídolos. Basicamente, deixa eu traduzir para você, é como se Deus estivesse falando assim, você tem coragem de largar a construção de ídolos que te dá lucro, que te sustenta, que te dá projeção, que te dá poder, para ir para uma terra que eu te mostrarei? Agora ficou mais difícil largar o que dá certo para fazer o que é certo. Quem está entendendo aqui? Aí, como diz os pentecostais, é difícil dar glória num momento como esse, né, irmão? Mas já está falando no seu coração. Olha como a coisa se parece muito mais com a nossa vida do que um cenário distante de milênios atrás. Porque da mesma forma, Deus nos convida e nos desafia hoje. Vocês precisam decidir, não dá para servir a Baal e a Deus, ou é um ou é outro. O próprio Jesus faz essa pergunta, na verdade faz essa direção. Quando ele está na terra, 2000 anos atrás, ele fala assim, não poder servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Tiago, o dinheiro não é o meu problema. Mas às vezes é o sexo. Às vezes é a gula. Às vezes é o poder, às vezes é o orgulho, às vezes é a vaidade, às vezes é a inveja. A pergunta é, qual Deus que está ocupando o altar do seu coração? Porque às vezes, eu torço que não, mas às vezes Deus tem que fechar o céu para a gente perceber que não é Baal que manda chuva. E às vezes o Baal não é nenhuma divindade. Não, Tiago, tem que respeitar a minha religião, respeitamos todas as religiões. Às vezes, Baal, na nossa vida, é uma pessoa. Inconscientemente, no fundo, mesmo sem assumir, a gente se confia em um peixe. Não, aqui é peixada, fulano é meu peixe. Fulano aqui, com ele eu estou protegido, com ele eu estou guardado. Meu irmão, minha irmã, a nossa real segurança está no Senhor. Nós colocamos até um corte da pregação de hoje de manhã, não sei se colocamos, se vamos colocar, dependente de quando você estiver assistindo essa mensagem. Brincadeira, eu que não lembro o Wilson colocou. A gente preparou 2 views, né, Lu? E o pastor falou hoje de manhã algo muito profundo, falou assim, por melhor, mais bonito, mais forte, mais poderoso, mais bam que você seja, você não pode garantir que a pessoa que você mais ama vai estar viva amanhã. Você não pode garantir nem você mesmo. Por mais que você seja. Não, Tiago, eu confio, eu tenho aqui o telefone de Donald Trump. Meu irmão, quem é ele diante do Senhor? Quem é ele diante das circunstâncias que lhe cercam? O Senhor é a nossa real, é o nosso real fundamento, é o nosso real sustento. Nós precisamos nos agarrar no Senhor. Sabe por que é difícil se agarrar no Senhor? Israel passava muito por isso. É que o nosso Deus é um Deus invisível. Os deuses pagãos, eles tinham estátuas, talismãs, objetos mágicos. É como se alguém falasse assim, olha, se você tiver com esse microfone, não, com esse tênis, se você pregar com esse tênis,
a glória do Senhor virá, porque esse tênis ele foi ungido debaixo do óleo da unção retirada lá do Monte Carmelo pelo profeta tal. Se você estiver com esse tênis, Deus vai guiar os seus passos. De repente o poder saiu de Deus e entrou no tênis. Olha a idolatria. Não, se eu for com tal camisa, é assim que surgem as, como é que fala? As superstições. Uma pessoa começou comigo certa vez e falou: irmão Tiago, eu tenho uma superstição, e toda vez que tem tal coisa no trabalho, eu vou com uma camisa tal, porque eu coloquei na minha mente que com essa camisa a reunião sempre dá certo, o julgamento sempre dá certo, assim, assim, assim. Eu comecei a conversar com ele, falei: meu irmão, talvez, na sua mente, é uma questão até de segurança mental. Se você não usar a camisa, você vai ficar tão grilado, tão pesado, tão atrapalhado, que sem ter nada no mundo espiritual, você já vai passar mal. Então, dito isso, use a camisa, pode usar a camisa. Porém, você precisa pregar para o seu coração, dizendo que a sua segurança não está na camisa. A pessoa tinha uma superstição muito forte. Eu não poderia dizer assim, de uma hora para outra, a pessoa parar de usar, porque realmente é uma coisa muito séria. Estou até privando algumas informações, que é uma coisa muito séria. Aí eu falei assim, mas vai ter um momento que Deus vai te desafiar a ir para essa situação sem essa camisa. E esse é o momento onde Ele te convida a confiar nele. Tem momentos onde o nosso altar está preparado, mas tem água. Como é que desce fogo? Como é que pega fogo onde tem água, irmão? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E Deus, Ele faz o impossível diante daqueles que nos cercam. Quando o fogo desce diante de toda a nação, a Bíblia fala que toda a nação começa a declarar: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. De um lado haviam 400 profetas de Baal, mas 400 profetas de Áxera, divindades ditas responsáveis pela chuva. Mas durante 3 anos eles não trouxeram a chuva, porque Deus falou: eu fecho os céus e eu abro os céus a hora que eu quiser, e vocês precisam reconhecer isso. Naquele momento onde o fogo desce do céu, a nação se lembra de um Deus que na verdade nunca os abandonou. Mas Tiago, e os 3 anos de seca? Quem disse que Deus abandonou? Deus estava lá. Era Deus que estava fechando o céu. A gente acha que Deus só está com a gente quando o milagre positivo acontece. A gente acha que Deus só está com a gente quando algo bom acontece. Às vezes, Deus fecha portas e situações para nos posicionar. Pelo nosso coração caído, a gente ia cair na fofura de deixar a nação na idolatria, todo mundo perdido, porque afinal de contas estava dando certo. O Senhor tem algo muito mais precioso para nós. A Bíblia fala que naquele momento, onde a nação percebe que de verdade o Senhor se importa com eles, que o Senhor é o Deus que abre os céus, que fecha os céus, que Baal não responde, mas que Deus responde, eles se levantam e matam os profetas de Baal e os profetas de Áxera. Isso é um pouco pesado para a nossa realidade hoje, né? Ninguém aqui está sendo... Não quero motivar ninguém a cometer atos de violência. Na verdade, esse é um convite para nós olharmos para o nosso coração e percebermos quais são os profetas de Baal e os profetas de Áxera que estão em nosso coração. Ministério de Louvor, se quiser subir aqui já, viu? Para parecer que está terminando, mas abra sua Bíblia para a gente começar a palavra de... É brincadeira. Mas para a gente caminhar já para o final de fato, o Senhor nos convida a identificarmos os profetas de Baal e os profetas de Áxera. Observe, talvez você diga assim: não, Tiago, eu não tenho Baal no meu coração. Eu não tenho Áxera no meu coração. Mas talvez você tenha os profetas. O que é um profeta? É alguém que é a voz, a trombeta, o anúncio de um Deus. Às vezes você não tem Baal no seu coração, no sentido de que, não, Tiago, eu amo Jesus, eu quero seguir Jesus. Estou aqui na igreja, lírio, domingo de noite, é claro que eu quero Jesus. Mas as vozes dos profetas de Baal, através de todo tipo de conteúdo que a gente consome, de ideias que a gente acredita, de coisas que a gente abraça, esses profetas estão vivos na nossa mente. É por isso que às vezes ouvir uma palavra como essa nos coloca quase que num momento de decisão. É como se uma batalha interna estivesse acontecendo no nosso coração, porque de fato ela está acontecendo. E Deus nos convida hoje a decidir
nós precisamos decidir se vamos seguir a Baal ou se seguir a Deus. Elias ainda fala assim, ó, se Baal é Deus, siga ele. Se você acredita mesmo em Baal, siga ele. Se acredita mesmo que viver do teu jeito que dá certo e tal, mergulha de vez nesse seu jeito aí. Mas se você reconhece que precisa do Senhor para abrir os céus do seu coração, para derramar chuva na sequidão da sua alma, então siga o Senhor. Se coloque de pé nesse momento. O Senhor Deus nos convida a uma reflexão profunda. O Senhor nos convida a uma meditação sobre quantos altares nós temos, às vezes, bem claros, bem nítidos em nosso coração. Outras vezes altares que estão tão disfarçados que a gente acha até que é virtude, que a gente acha até que é algo bom. O Evangelho de Jesus, diferente das mitologias pagãs, dos cananeus, de muitos povos daquela época, não é politeísta. Para cada necessidade que aqueles povos tinham, havia uma divindade. Baal era o deus da fertilidade, mas se você quisesse outra coisa, tinha outro deus, e tinha outro deus, e tinha outro deus, e tinha outro deus. O fato de nós encontrarmos religiões que são muito politeístas desde aquela época, porque para cada necessidade o ser humano criava um deus, sendo que na verdade todas as nossas necessidades são saciadas em Deus. Assim, ainda hoje, quando nós temos alguma necessidade, muitas vezes nós criamos o nosso Deus, um Deus exclusivo para nós, para fazer o que a gente quer. Quando na verdade existe mais do que um Deus, existe um Pai. Um Pai que nos criou, um Pai que nos formou, um Pai que nos alcançou, e um Pai que está disposto a nos resgatar de volta para Ele uma vez mais. Talvez você diga, mas Thiago, eu já tenho uma aliança com Cristo no meu coração. Que bom. Mas às vezes até tendo uma aliança com Cristo, a gente tem alguns altares ainda em nosso coração. Chegou o tempo de derrubá-los. Feche os seus olhos. O Ministério de Louvor vai cantar uma canção. Esse é o seu momento de você fazer a sua oração com Deus, a sua particularidade com Deus. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Feche os seus olhos nesse momento.